Por muito tempo disseram que empresas não precisavam se posicionar, que precisavam só vender, que não precisavam defender uma ideia. Mas será que isso mudou? Minha convidada ajudou a transformar a cultura do café especial no Brasil, trouxe várias referências, é realmente uma grande inspiração e também entrou para o assunto do futuro do trabalho, falando sobre a escala 4x3. A minha convidada dessa semana é Isabela Raposeiras, do Coffee Lab. Bem-vindo ao Pode Ser Pauta, Isabela Raposeiras, bem-vinda ao Pode Ser Pauta. Obrigada pelo convite, uma honra. De novo aqui no Pode Ser Pauta, a Isabela participou do encontro presencial para a gente falar sobre liderança feminina e foi tão interessante a gente trazer sua visão, sua experiência, e você estava num outro momento, foi ano passado, parece que foi outra vida, né, Isabela? Foi ano passado? Foi ano passado. Tanta coisa mudou de lá para cá, por isso que eu falo, parece que faz muito tempo. Isabela, conta um pouquinho pra gente como é que você fez essa construção, né, da sua marca com um posicionamento tão forte. Eu comecei falando um pouquinho sobre isso, porque assim, você veio do mercado, né, você começou a trabalhar, foi uma barista reconhecida e depois você montou o seu próprio negócio. O que esse teu trabalho anterior ou essa tua formação, talvez, como psicóloga, que eu acho muito interessante, te ajudou a fazer essa construção de uma marca que tem um posicionamento muito claro e diferente do mercado, né? Eu acho que eu sempre fui assim, né? Então, como eu abri uma empresa que era muito pequenininha na época, eu acho que eu não consigo que ela seja neutra. Eu nunca fui neutra, aliás, muito pelo contrário, eu sempre fui a subversiva da escola, né? Então, vários diretores tentaram me expulsar, porque eu era subversiva. Meu apelido numa escola lá de Porto Alegre, Farroupilha. Que é uma escola muito tradicional, muito conservadora, era Che Guevara, enfim, eu causava. Tirava nota boa, não fazia bagunça, mas eu causava, questionava tudo. Então, isso um pouco tá em mim, né? Eu sempre questionei tudo muito. O modus operandi, o status quo, enfim. E aí, quando eu abri a empresa, acho que não daria para ser diferente. Me conta um pouquinho, né? Você nasceu em São Paulo, né? Daí depois você foi para Porto Alegre, você nasceu lá em Porto Alegre. Eu nasci no Rio de Janeiro. Eu lembro que tem uma mistura, daí né? fui para Brasília, aí com 14 anos eu fui para Porto Alegre, aí São Paulo, mas também teve São José no meio do caminho, aí teve Rio de novo, enfim. Então, a cidadã do mundo já, né? Foram 40 endereços. 40 endereços? Até agora. Você tá contando isso? Sim, uma vez eu contei. Nossa. E agora fica mais fácil de ir só acrescentando. Você fala Che Guevara, sabe qual é o meu apelido quando eu vim para São Paulo? Era Anitta Garibaldi. Olha que a Anitta Garibaldi, na verdade, é catarinense, mas era justamente por isso. Também de levantar aquelas questões de injustiça e tal. O pessoal gosta de apelidar, né? Que deixem de apelidos, Uai, né? só apelidos bons. Então. E como foi, então, esse processo aí? Quando você se tornou barista reconhecida, você teve um processo... As pessoas sempre, então, já viam que a Isabela era uma pessoa de posicionamento claro e forte. Sim, sim. Até porque é isso, acho que a forma como eu existo já é assim, né? E muitas vezes incômodo até. E quanto mais jovem, mais incômodo você é, né? Menos você consegue dosar isso. Hoje em dia eu consigo dosar. Hoje em dia eu acho que eu consigo ser assim quando tem espaço para, e consigo ser mais diplomática quando precisa, quando vai ser melhor para mim. Sim, tem situações e situações, né? E como eu acabei caindo num produto que é novo, né? Café especial no Brasil, quando eu comecei, estava nascendo, ele não existia ainda. Então, eu nasci junto com ele. Então, foi ótimo, porque como era um produto que não existia no Brasil, esse meu jeito questionador, de quebrar paradigmas e tal, foi ótimo, porque era um produto que meio que não existia, né? E o que eu acho interessante é que você construiu a marca, né? Mas ela tem um posicionamento claro e você vai sendo dona do negócio, se envolvendo com a marca em cada etapa, né? E isso acho que você se tornou uma referência na área, justamente por isso, você acha, de você estar muito presente ali, tanto no posicionamento. Então, assim, tem várias questões que vocês abordam no negócio. E normalmente as marcas, elas são, né, tentando ser neutras, como você mesmo falou, né? Elas não têm um posicionamento claro. Você tem um posicionamento claro das coisas, da questão política, da questão de gênero, de várias questões sobre escravidão, né? Então, tem coisas muito claras. Sim. É possível, então, trazer todas essas questões e ainda ter sucesso.
Opa, claro. Eu acho que um- eu não acredito em neutralidade. Então, porque quando você não se posiciona, você está se posicionando a favor do sistema. Ponto. Então, não existe neutralidade, né? Uhum. Então, se você não se, É uma ilusão. se você não se posiciona claramente, você está concordando com o status quo das coisas, seja lá qual for, né? Ainda mais empresarialmente, né? Então, se você pode não tocar no assunto, mas é isso, eu acho que não existe neutralidade, gente, me desculpa, mas não. Então, se você se posiciona mais claramente, eu acho que você se beneficia, acho que as empresas se beneficiam, as marcas, mas elas ainda vão demorar um tempinho para entender isso, né? A Sim. gente nunca teve problema financeiro por nos posicionarmos assim, jamais. Muito pelo contrário, inclusive. Porque a gente acaba atraindo as pessoas que gostam de ter essa conversa, né? Porque as pessoas são claramente, elas têm clareza sobre os seus valores e É o que a que gente tem poucos acreditam. exemplos, é que eu acho assim que a gente tem poucos exemplos de É, marcas, né, que tem esse posicionamento muito claro, que defende uma bandeira. A gente, assim, a gente consegue às vezes contar nas mãos, né, dos dedos da mão, quantas marcas têm esse posicionamento mais claro, é, né. acho que sim. Então, mas é isso, não eu acho que dá para ser um pouco mais claro sobre o que é importante, né? Porque nesse mundo de hoje em dia, eu acho que, claro, tem marca que não vai se posicionar claramente, justamente porque vai acabar tocando em lugares sensíveis e, e pautas sobre as quais não vai conseguir falar muito, né? Até porque se falar muito vai cair em lugares perigosos, assim, no sentido de depor contra. Sim, de produção, às vezes você vai falar de um É, assunto, né, e você causa outro problema. Mas como você exato. conseguiu essa proeza num mercado que é, por tradição, né, ele veio do Brasil de escravidão. Sim. O café, a gente é o maior produtor do mundo de café. A gente é responsável por 40% da produção mundial. E isso às custas de escravizar pessoas pretas, né? Durante muitos séculos. Quer dizer, muitos. Os barões do café aí que o É, digam, né. sim. Então, sim, a história do café é horrorosa. Ainda é, em muitos aspectos, horrorosa. Os pequenos produtores que compõem mais de 250 mil produtores dos 300 mil no Brasil são pequenos ou familiares. E eles ainda estão à mercê de um mercado, que é o mercado commodity, o mercado da bolsa, e estão também à mercê de negociar os seus cafés através de cooperativas que, ao invés de ajudar, porque eles são cooperados, né? O próprio produtor é cooperado da cooperativa, mas as cooperativas no Brasil de café, elas têm um comportamento de empresa privada e abusam profundamente dessa relação. E principalmente do fato de que o produtor não sabe o que tem nas mãos. Até pouco tempo, até 20 anos atrás, era só o mercado commodity que existia e ele não tinha capacidade de barganha. Assim como na 6 por 1, o trabalhador não tem capacidade de negociação com o patrão, entendeu? A mesma coisa, a mesma relação. Uhum, É uma relação desigual, onde o mercado comprador é que dita o preço e o produtor, até então, até 20 anos atrás, não podia negociar. uhum. Ou vende, né? E aí a cooperativa, infelizmente, ao invés de batalhar para melhorar os preços do seu cooperado, que é o produtor, entrava no. Abusava e aproveitava-se, e até hoje faz isso, do fato de que o produtor não conhece o próprio produto, comprava e ganhava um ágio super grande em cima. E esse ágio que ganhava em cima das sacas não era revertido para o produtor, até hoje não é. Enfim, então eu sou muito crítica desse mercado que ainda hoje é vigente. Então eu sou crítica de tudo, tá vendo? Eu vou criticar tudo que não é legal para o ser humano. Mas os inquietos que mudem o mundo, é isso, né. Os incomodados que mudem o mundo, é mais ou menos isso, É. né. Então, e o café de qualidade, ele vem um pouco, ele quebra um pouco essa história, né? Principalmente se nós, os agentes, né, desse novo produto, mudarmos o comportamento, né? Tanto que em 2010, 2011, eu comecei a comprar numa região que era apenas commodity, assim, que tinha cafés incríveis, ainda hoje tem, obviamente. Eh, e eu fui ameaçada 2 vezes por pagar preços muito altos para o produtor. Ameaçada de ser Ameaçada tirada de de morte, violência, de morte.
Exato. Por quê? Porque eles abusavam do produtor. Ali na região, todo mundo abusava Aí do você produtor. aumentou Aí o eu fui lá e valor. paguei 5 vezes o que eles receberiam. 5 vezes, é muita coisa. É um ágio violento. E aí, a partir do primeiro ano que eu comecei a pagar esse ágio, os aproveitadores ficaram muito enfurecidos, porque Uhum, naquele mesmo ano, o café, assim, já deu uma inflacionada para o resto das pessoas que uhum, compravam café lá. Então, eu atrapalhei um pouco o negócio exploratório deles, né? sim. Então, foram 2 anos de ameaças, de pessoas inacreditáveis, assim, que a galera considera ilibadas. É, mas é difícil, né? Você tá acostumado, então, aí, não é nem o haters, né? É com retaliação mesmo, né? Opa, várias. Ah, já denunciaram minha cafeteria, na vigilância sanitária, pessoas do meio cafeiro. Que você compra, provavelmente, algumas, ou que você fornece. Não, não, Não? não, pessoas. Eu sei quem foi, Ah, mas assim, é isso, sabe? Então, o café, é engraçado, o meio cafeiro, ele é colonialista, né? Ele carrega um breguete muito, ele é machista, né? Ele é misógino, ele é violento, ele é tosco, de maneira geral, né? Porque é o mesmo meio cafeiro que escravizou, sim, que porque abusou dos ele traz ali os imigrantes. resquícios É. desse passado. E esse pano de fundo, ele continua aí. Ele continua aí, né? Nas cooperativas que abusam do seu próprio cooperado. Enfim. Então, ir contra isso é difícil, né? É difícil você dizer, não, não pode, isso não pode mais acontecer. Mas eu acho que o café especial e essas poucas pessoas, nós, no caso, que temos coragem de dizer, opa, assim não, chega, Uhum. né? Tá mudando um pouco essa história. Então, um café de qualidade, ele acaba por não só ter um gosto muito diferente, como uma história. Ele escreve uma história também diferente. Isso é legal, O né? consumidor começa a olhar de forma diferente, né? Hoje eu estava até conversando, você estava falando sobre escolher onde você vai comprar o café, né? É, De quem é o café. é. O café especial ele vem com história e vem com uma história que necessariamente ela tem que ser melhor, para ele ser considerado um produto que se chama café especial. E o processo, eu queria aproveitar, né? Falar de café. Bom, eu amo café. E aí, quando eu conheci a Isabela, eu falei, nossa, a energia fluindo, Uhum. assim, chegar a Isabela, né? A gente se conhecer. E o processo de até chegar na xícara, literalmente, né, Isa, é um processo bem penoso, né? Muito. É muito. Café é um produto muito complexo. No campo, na torra, na seleção dos grãos, enfim, É porque os processos são. Eu fui são acompanhar uma muitos. colheita uma vez, né? É, E eu nem sabia. Eu colhi o café e comi a fruta que é super docinha, que eu não tinha nem noção, né? Porque a gente olha, né, no é, pacote e não tem noção que é uma fruta, né? é. Mas é o produto mais complexo de alimento, assim, que a gente pode consumir no mundo, em vários aspectos. No aspecto agrícola, ele é muito complexo, mas, assim, infinitamente mais complexo do que a grande maioria, se não todos os alimentos que a gente consome. Em fragilidade, em custo, em possibilidades de manejo, que vão influenciar no sabor, é uma infinidade de processos. E aí, a torra também é uma outra coisa que, né, super complexa, difícil, E aí você criou, você crítica. começou a trabalhar na área, você montou primeiro a torrefação. É. E a escola é a torrefação, né? A Antes de escola ter. veio primeiro, depois a torrefação e depois as cafeterias. Porque eu ouvi uma vez, não adianta você ter todo esse processo, esse cuidado de uma seleção, de ter um grão especial, se lá no final a pessoa passa o café errado, faz a preparação do café errado, né? Se É, tudo se perde, vamos dizer, no meio do caminho. exato. Principalmente na torre, eu acho que se o produtor fez tudo certinho ao longo de uma safra inteira, porque é um ano safra, né? Em 5 segundos na torre você pode estragar o trabalho de um ano. E claro que no preparo também. Você pode, né? Então Mas é não muito é, mas crítico. daí tem que fazer muita coisa errada, né? Não, tem que fazer pouca coisa errada, já é suficiente. Eu acho que por isso que o café é uma coisa dificílima, porque, por exemplo, o produtor trabalha com café, que é uma bebida. Eu trabalho com café, que é uma bebida, eu sou uma escola, eu sou uma torrefação. Também cafeteria, nesse caso eu preparo, mas se eu sou só uma torrefação, eu também trabalho com uma bebida. O consumidor vai no supermercado comprar seu café e ele vai comprar o café para quê? Para tomar uma bebida. Só que em nenhuma dessas etapas que eu falei, a bebida está pronta.
ela vai ter que ser preparada ainda. Então, Uhum. e aí a água, a maneira como você moe o grão, a moagem, a proporção, tudo vai influenciar no sabor e fazer um café com possibilidades diferentes de aromas, tal. Então, eu sou psicóloga e eu tenho absoluta certeza que café é mais complexo que gente. E que terapia, então. Dá para fazer uma terapia do café, então. É porque o ser humano ele é mais previsível do que o café. Isso eu posso afirmar, com toda certeza. Eu já trabalhei como psicóloga, já fiz terapia a minha vida inteira, graças a Deus. Opa, desculpa aí se eu tô. E, e o café é muito mais complexo, menos previsível. Porque ele tem mais de 1.000 compostos aromáticos. Tudo que você fizer vai dar um resultado diferente no mesmo grão. É bizarro esse produto. Mas ele virou uma paixão, né? É incrível como a gente vê hoje a propagação do É. café especial, mais gente. E você, assim, é uma das que defende, né? Que a pessoa comece a consumir com açúcar, eu brinco, né? Porque você fala, pode tomar com açúcar, não tem problema, né? O café. Eu acho, assim, eu lamento muito, como, né, como eu gosto de dizer, essa ditadura de que não pode colocar açúcar, porque ela é de uma incoerência tão grande, para dizer o mínimo, né? Porque se a pessoa está acostumada, assim, é uma falta de confiança na capacidade que o outro tem de perceber a enorme diferença entre café tradicional e café de qualidade, porque é enorme. São dois mundos completamente diferentes de bebida, apesar de chamar café. Então, se a pessoa adoçar, ela vai perceber rapidamente que aquele café ficou doce demais, Uhum. porque ele não é amargo. Ou ele é bem menos amargo que o tradicional. Então confia. Ao invés de ser um chato e fazer a pessoa ficar tensa e detestar o teu café e não ter a coragem de te falar, porque é isso que vai acontecer, na maioria das vezes a pessoa vai ficar tão tensa, vai beber e você tá lá tão engajado em fazer essa pessoa gostar do teu café sem açúcar, que você Uhum. vai beber, não vai gostar, vai ficar tenso e não vai ter coragem nem de falar. E nunca mais vai voltar para esse café. É isso que está acontecendo. Ao passo que se você deixasse a pessoa adoçar o café, ela tomaria e diria, nossa, o que é isso? Aí sim ela vai notar a diferença. Uhum. Então, na verdade, deixar a pessoa adoçar é produtivo, para a pessoa imediatamente perceber que se trata de um produto completamente diferente. No Você processo. pode até dizer, olha, cuidado, que como esse café não é amargo, se você colocar a mesma quantidade de açúcar, vai ficar doce demais. E de E daí fato, as se a pessoas pessoa... têm, algumas dizem que, ai, mas é um café muito fraco, é um café. E aí, vamos falar de algo, já que estamos falando de café, da sua cápsula de café, que é maravilhosa, essa da Raimunda, Esse que você café da lançou, Raimunda. lançamento, né? Que você fez, é a primeira cápsula de torra clara. É. Ninguém no mundo tinha feito cápsulas com torra bem clara. Esse café é de torra bem clara. Ou seja, é como a gente geralmente torra os cafés de alta qualidade. Só que ninguém tinha feito cápsula usando essa torra, porque é mais desafiador fazer uma cápsula boa usando uma torra clara. Por várias questões técnicas de desgaseificação, etc. Densidade, Hum. enfim. É Então, quase que um projeto químico, né? mas eu acho que a fábrica que, né, minha parceira nesse encapsulamento, a Monodor, ela foi, na verdade, criada e ela foi fundada pelo cara que fez o sistema da Nespresso, o Favre. O Favre saiu da Nespresso e montou uma fábrica na Suíça. E essa fábrica foi comprada por um português, que agora montou uma fábrica aqui no Brasil. Graças a Deus. Ah, que legal. E aí, a qualidade que eles têm para encapsular é a mesma que o Favre fez da Nespresso, enfim. Então, é, são muitas variáveis para fazer uma cápsula. É um breguetinho bem difícil. E aí eles toparam ir nessa aventura de fazer cápsula com torra clara, porque fica mais saboroso, porque não fica amargo, porque tem mais antioxidante, tudo, né? Não, tem uma cápsula que parece um cappuccino, você toma assim, ela tem uma Tem, espuminha, delicioso, tem. né? Nossa, elas estão muito boas. Eu tô muito feliz com o resultado. Vocês tomaram? Sim. Ah, eu já tomei todas, né? Porque ela tem um arco-íris, Eu não sei inclusive, nem se eu né? posso quebrar a Pode quarta falar. parede aqui. Pode falar ali. A Luana toma o café, já fez, provou várias vezes. Agora, assim, e aí a escolha? Porque, assim, você tem o nome do produtor, né? Nesse caso aqui, na verdade, é um blend, né? Que você fez. É. A Raimunda é a copeira, né? De vocês, não é? É, Não. a Raimunda, ela era a nossa faxineira lá no Coffee Lab, lá no começo, 20 anos atrás. E aí ela chegava e fazia e fazia, pegava qualquer... A gente sempre Alguns teve... grãos ela a gente sempre selecionava. teve os microlotes ali, né? Então ela chegava e às vezes misturava, pegava qualquer um
E a gente chegava e ia reto na garrafa térmica que estava o café que ela tinha feito. Uhum. E cada dia era um café diferente, a gente ela nem sabia o que ela tinha pego. Então, ficou a brincadeira do café da Raimunda. Ele não tem um lote que é sempre o mesmo no pacotinho. No pacotinho, a gente também muda ele constantemente. É o que dá, por exemplo, a gente fez curso, sobrou café, vai para o café da Raimunda. Curso de torra, os perfis que ficaram melhores, vai para o café da Raimunda. O café expresso vence porque ele tem uma janela de só 4 dias. Ou pode ser que então tenha café que seja de Minas e do Espírito Santo, Uhum, de São Paulo. Cada lote é um blend diferente, o café da Raimunda. Claro que tem uma base sempre que é igual, mas ele é sempre uma surpresa. E boas surpresas, geralmente. Nossa, eu tenho comprado sempre ele em grãos, né? E a cápsula eu gosto muito dele. E o outro que é o do... Tomil? Não, o roxinho que eu falo sempre sobre o nome do Mazoco. produtor. Isso. É. Eu fui fazer um vídeo, eu falei errado o nome do produtor toda vez, né? E você também... Por que você resolveu dar voz, né? Porque hoje a gente vê alguns rótulos com o nome do produtor, mas você foi também a primeira, né? A gente foi a primeira torrefação no mundo a colocar o nome do produtor. Ninguém colocava o nome do produtor, mas e aí... Por medo de atravessador, o que é exatamente isso? Por falta de reflexão. Na época, por falta de reflexão. Hoje em dia, alguns não colocam por medo de atravessador. Porque isso é storytelling, né? Total, você vendeu um produto que você, né, manufaturou de alguma forma ali, mas que tem uma fonte, que saiu de uma fazenda, né? Marcas criaram esse storytelling, de mentira algumas criaram, né? Para tentar ter essa conexão e a gente não usava isso no café. Não usava. Porque é isso, não havia reflexão. O café é commodity, é uma enorme commodity. Então, o café especial no mundo tem 38 anos de idade. É nada, zero. Uhum, Aliás, 38, basicamente, assim. Então, as reflexões estão sendo feitas agora. E quando eu comecei a torrar, eu me senti um embuste em não colocar o nome de quem produziu. Porque eu estava apenas torrando. Então, não podia ser o meu café. Era o café torrado por mim e produzido pelo fulano, ou pela ciclana. Cicrana, né? Uhum. Enfim. Então, eu me senti um embuste, daí eu coloquei. E ninguém tinha feito isso até então. Aí, hoje em dia, a maioria dos cafés especiais coloca o nome do produtor. A maioria, né? O do café especial tem isso no rótulo, já essa informação. Né? E como rastreabilidade é uma condição sine qua non para ser especial, aí já tá lá a rastreabilidade ali, né? Impressa no rótulo. E aí, você resolveu, da escola, montar a tua rede de cafeteria, a sua rede, né? Que você tem 2 lojas, hoje é a escola, né? E aí, você começou a lá pensar, você já começou o negócio, a gente vai falar agora sobre a questão da polêmica escala 5x1, né? 5x2. 5x2, né? 6 Olha, por 1, 6x2. Você já começou o teu negócio com a escala 5x2, né? Foi isso que você começou, né? Com certeza. Não havia possibilidade para mim de começar ou de fazer uma escala 6x1. Porque hoje a rede abre de domingo a domingo, né? Sempre abrimos todos os dias. A gente só no comecinho, no primeiro ano, a gente não abria domingo, justamente porque qualidade de vida, para mim, era muito importante para a galera. E aí, logo depois que a gente começou a aumentar o fluxo, eu abri domingo, porque o faturamento do domingo é muito importante. Muita gente vai tomar um café, né, no domingo, e vai tirar mais tempo, consumir mais também, né? Mas jamais passou pela minha cabeça ir para a escala 6x1. Jamais. Porque eu sempre fui CLT, antes de ser empresária, eu era CLT. E fui há muitos anos. Loja de shopping, hotel, restaurante, escola, enfim, foi sempre CLT, 6x1. Então, eu achava meio opressor. Sim, você só tem um dia para descansar, né? E é opressor demais. Na verdade, é mais do que opressor, assim. A escala 6x1, ela destrói a individualidade, né? Destrói aquele ser. Ele passa a ser uma máquina que trabalha só. E é verdade isso. Então, não há mais reflexão sobre a vida. Quem trabalha na 6x1 é quase que está zumbizando pela vida. Essa que é a verdade. Está sobrevivendo do pior jeito do mundo, assim. Então, você não olha outras coisas, você não compara, você não faz reflexão. Para essa elite escravocrata, é perfeito, né? Sim, não precisa parar para pensar, né? Não questiona nada. E aí você começou, já falava da escala, você já dava consultoria falando da questão, né, de fazer a escala 5x2. E aí, como chegamos nessa
Na ano sala passado, do Hugo Mota. na sala do Hugo Mota, Erika Hilton, né? Agora estão no Senado, É. na votação disso tudo, né? Quando você trouxe, quando viralizou, na verdade, eu acho, o teu case da escala que você implantou foi em agosto do ano passado, né? Foi em julho do ano passado. Julho do ano passado, Tá a escala fazendo um ano. 4x3. Porque quando a gente implantou a 4x3, como eu sempre falei sobre escala para os meus clientes e para os meus alunos de gestão, a gente já dá consultoria faz 22 anos, né? E dá aula de gestão também há muitos anos. Então, sempre foi um assunto. E para mim, um assunto importante, já que o recurso humano é um assunto que eu acho que é da maior importância, né, para qualquer empresa. Para quem trabalha com público, né? Não tem Não, para como, todo mundo, né? né? Para todo mundo, porque as empresas falam muito do cliente e falam muito pouco da equipe, né? De novo, é a mente escravocrata. Uhum. Eu vou ter essas pessoas aqui trabalhando para eu ganhar meu dinheiro vendendo coisas para o meu cliente, então o meu cliente é muito mais importante. Não, a minha equipe é muito mais importante. Porque são eles que estão fazendo eu ganhar dinheiro. Uhum. O cliente vem e vai. Clientes vêm e vão. Em todo mundo, em todos os setores. Eu falo da minha roda gigante. Tem sempre alguém, né? Tem. Descendo, eu tô subindo. Tem, vai ter sempre. Claro, se você puder. Na tua loja, então, que a gente vê um Fidelizar. exemplo, né? Porque quanta gente circula, né? Sim, as pessoas mudam de bairro, elas trabalham em outro lugar, elas vão lá só para uma reunião, elas estão viajando, passando por São Paulo, quer dizer, né? Então, se você não cuida daquele que tá do seu lado, fazendo o teu encher de dinheiro, Seu quem é bolso, você? né? Delicada, né? Que tipo de pessoa é você, entendeu? Ou é um péssimo gestor, né? Então, sei lá, eu acho que era um assunto muito importante, sempre foi nos nossos cursos. Aí, quando a gente fez a escala 4x3, a gente fez vídeo, falou, fez live no YouTube e tal. Claro que viralizou um pouquinho esses vídeos, porque o meio gastronômico, ele é um dos que mais emprega na 6x1. Então, a gente abrir todo dia e ainda fazer escala 4x3 foi um breguete, assim, Sim. pelo amor de Deus, quem é essa doida, né? E aí, quase um ano depois, teve um dia que eu falei, gente, acho que já dá pra falar como é que tá sendo. Daí eu fiz uma entrevista com a galera, falei como é que tá sendo, perguntei, e aí, como é que você tá se sentindo, né? E aí resolvi fazer o vídeo. E o mais importante, você chegou a fazer a questão financeira, mostrando que você não tinha perdido, na verdade, você tinha até faturado mais Sim. com a mudança da escala, né? Sim. A gente fatura. No ano passado, que a gente fez só metade do ano de escala 4x3, a gente cresceu 35%. Sem mexer no número de lugares, sem mexer no preço do cardápio e fechando 17 dias porque a gente teve uma obra. Imagina. E isso você atribui ao quê? Basicamente a escala, com certeza. Mas com certeza. Mas você acha que daí os teus profissionais, eles estão mais dispostos e eles conseguem te ajudar a vender mais? Como que funciona isso? Como que você enxerga? Primeiro que descansar 3 dias dos 7 é quase metade da semana você descansa, você faz o que você quiser, você cuida da sua vida, né? Você vai ser um ser humano, ponto, né? Uhum. E aí, quando a galera vai pro trabalho, vai bem mais tranquila. Até o relacionamento inter-equipe melhorou muito, porque eles não são confrontados quase que semanalmente, todos os dias da semana, nessa convivência que eles não escolheram ter. Né? Um dia faz muita diferença, então. Um dia, imagina, se hoje em dia é 6x1, né, pra essa galera. 2 dias já fazia muita diferença. A gente nunca teve problema para ter currículos para contratar. Aí eu vejo as pessoas falando, não tem mão de obra está, não tem, ela não é qualificada e tampouco você não consegue contratar ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar no que você está oferecendo. Aí eu concordo plenamente. Porque essa galerinha de agora é mais esperta, é mais inteligente, eles estão São os mini Isabela, né? Mini Isabela já. Amém, graças a Deus. Brincando. Mas são mais questionadores, sim. é isso, porque a gente, né, você era fora do seu tempo, vamos dizer assim, porque a gente vinha de uma geração, né, que era baixar a cabeça, fazer e tal, não questionar. Fazer, e a gente só vai... E a geração de hoje não é assim, né? Não, ainda bem, né? E aí, quando a gente fez a 4x3, aí, depois de 1 ano quase, a mudança é muito grande. Muito grande. A gente abre todos os dias. Não nos falta gente. A gente, na época, a gente acelerou 2 contratações que a gente já faria para 5x2, para poder fazer a 4x3, mas não teria precisado.
Porque a E a 4x3 diferença é que vocês diminuíram e aumentaram a carga horária do dia, daí, né? Você conseguiu fazer. É, Porque é uma logística, né? Eu falei pra ti, eu acho, é. assim, esse É um cálculo deve ser uma quebra-cabeça. quebra-cabeça. Você falou até pra mim que você e o Leno choraram quando vocês conseguiram montar essa É. escala, né? A gente chorou de emoção, na Sim, verdade. sim, Quando a imagino. gente fechou a primeira escala e a gente foi apresentar para a galera, foi muito emocionante. Primeiro, eu perguntei para todo mundo se todo mundo queria, óbvio, né? Fiz uma enquete, fiz uma reunião geral, e aí perguntei quantos deles gostariam de ir para 4x3. 100% quis. Não teve ninguém que disse que não. Aí a gente trabalhou na escala, fechamos a escala. E aí, 8 meses depois, eu fiz o vídeo contando os resultados, tanto de financeiros quanto de bem-estar, né? Uhum. Produtividade. A produtividade aumenta violentamente, né? O que você fazia com 2 pessoas, com 4 pessoas, você passa a fazer com 2. É nesse nível de diferença. Se você for para 6x1, da 6x1 para 4x3, vai ser este nível de relação de produtividade. O que 4 pessoas faziam na 6x1, 2 farão. É por Porque isso. hoje você tem, por exemplo, na unidade, né? Eu acho que da unidade da Fradique, né? Que você falou que você tem 2 pessoas que abrem juntas e fecham juntas, né? A unidade, né? Por exemplo. Depende do dia, Depende mas do as dia. pessoas entram juntas e saem juntas por causa do nosso horário de funcionamento. Uhum. Porque pra gente é mais fácil, assim. Você até reduziu também um pouco o horário para manter A gente não precisou, Não? mas alguns clientes nossos, quem a gente está ajudando, né, a fazer a transferência de escala, eles estão diminuindo o horário de funcionamento e ganhando muito mais dinheiro. Porque é isso, porque a galera vende mais também, né? Se você atende melhor, você vende mais. Então, é um processo que às vezes tem que gerar essa reflexão, senão você não consegue entender, né? Sim. E como foi toda essa exposição? Como que chegou na questão política, né? De entrar nisso, de ser uma... Porque você virou já uma referência aí. Você fala assim, Isabela, porque ela implantou 4x3, Coffee Lab. Você já era conhecida por muitas frentes e você se tornou a grande referência aí quando a gente entrou na votação da escala, né? 5x2. Ontem eu fui num evento gastronômico, né, que teve, de um prêmio, né, de gastronomia, e aí muita gente da gastronomia e tal, aí teve um menino que olhou pra mim e falou: você é aquela da cafeteria da escala 4x3? Porque agora eu sou a da escala 4x3. Sim. E a galera agradece muito. Eu, assim, hoje em dia, eu tava num evento em Porto Alegre de café, às vezes eu vou em restaurante e as pessoas vêm me agradecer, então existe uma comoção enorme. Uhum. Porque agora todo mundo sabe que eu tô nessa luta. Porque quando eu surgi, quando eu viralizei, com esse vídeo aí contando como é que foi, um movimento pró-fim da escala 6x1 me procurou. Uhum. Para eu ser embaixadora do movimento, né? Brasil quer mais tempo. E eles fizeram lá um abaixo-assinado, um manifesto pra gente assinar, pra Câmara, pra pressionar a Câmara, etc, né? Daí eles me chamaram. E aí, numa das reuniões, eu falei, uai, cadê o resto dos empresários aqui? Só tinha eu. Num bandão de gente, só tinha eu, empresária. Uhum. Falei, gente, a gente precisa começar a chamar os empresários que concordam com o fim da escala 6x1, que eu sei que são vários, eu já conheço vários que não estão na escala 6x1 já, Uhum. que já abriram na escala 5x2, clientes meus, pessoas colegas. Então, a gente precisa arrebanhar essa galera. Daí eles concordaram, daí eles fizeram uma página. Não, porque isso daí fica parecendo que é só uma causa, só de um lado, né? Não, porque senão ficaria aquela dicotomia de sempre. Tipo, os empregados contra os patrões, mais ou menos isso, né? E tem que ser mesmo, e vai ser, pelo jeito, por muitos séculos ainda por vir. Mas, desta vez, tinha patrão falando a favor também. E você foi uma dessas pessoas. E aí eu meio que encabecei esse movimento das empresas que falam a favor. Aí a gente recolheu 10 mil assinaturas, quase, de empresas que são a favor. Olha, que legal. E de que setores? De vários. Diferentes Até setores. aquelas que são facilmente 5x2, que são escritórios, tal. Desde isso até padarias, restaurantes, lanchonetes, bares. Uhum. Tem vários já. Então, essas entidades patronais que ficam fazendo muitos cálculos e falando contra, e dizendo que o Brasil vai quebrar, o custo vai aumentar, a pressão inflacionária, que a produtividade vai cair. E aí eu acho que existe um problema de conhecimento da língua portuguesa, né? Não é possível. Porque a produtividade, ela aumenta. Qualquer pessoa descansada produz mais. Inclusive o Scalf, da Fiesp.
Ele, se ele descansar menos, ele vai conseguir produzir menos. Se ele descansar mais, ele vai conseguir produzir mais. Então, produtividade é um negócio que está sendo usado erroneamente por eles e de uma maneira muito ruim. Existem Senão as patrões... fábricas 24 horas também não iam fazer turnos, né? Porque Os- para operar é. máquinas você tem que descansar, né? É. Imagina. Exatamente. Os donos das empresas estão fazendo terrorismo com os funcionários. E eu sei porque agora onde eu vou eu pergunto qual é a escala da pessoa. E aí eu converso um pouquinho com as pessoas, com os atendentes e tal. E há um movimento dos patrões deles dizerem que isso não é verdade, que eles vão receber menos, que vai ter redução salarial, Uhum. que eles vão perder o emprego. Daí eu... Teve um papo que eu ouvi até da pessoa dizer assim, ó, mas vai diminuir o 13º da pessoa, o que que tem a ver? Olha isso, as coisas que a gente escuta. O que que se a pessoa, né, se ela vai mudar só a folga, vai trabalhar mais num dia, né, você no seu caso, você até diminuiu 4 horas semanais, né? A gente diminuiu, a gente está em 40 horas semanais. 40 horas. Mas não mudou nada em relação ao salário dos Não, muito pelo funcionários. contrário, eles ganham mais porque a gente está faturando mais, né? E aí Eles têm variável lá também. aí o comissionamento, né, o serviço, a taxa de serviço, e que chama-se gorjeta no meio de restauração, porque tem muitos vídeos aí também das entidades patronais que a galera, os advogados falam, a gorjeta vai diminuir. E aí muita gente que não sabe desse ramo diz, mas gorjeta, quem é que sobrevive de gorjeta? Gorjeta no ramo de restaurantes é o 10%, tá? Uhum. Então, gorjeta, o 10% que você paga, é um jargão, gorjeta. Então, entra no Lerite lá como gorjeta. E quando entra no Lerite, né? Quando fazem certo, né? Então, na verdade, se você paga os 10% por dia que o cara trabalha, talvez isso mude um pouco e você tenha que rever. De qualquer maneira, se o teu salário ele é todo pago por dentro do Lerite, você vai ter que dar um jeito de manter, independentemente. Para a gente é fácil porque a gente não paga os 10% somente no dia que a pessoa trabalha. Os 10% são pagos, inclusive, no dia de folga. Então, a gente só distribui... Então, todo mundo também tem que trabalhar ajudando o outro, na verdade, né? Cria um senso de... Tem pontuações diferentes, claro. A pessoa vai crescendo na carreira, ela vai receber uma pontuação mais alta. Mas os dias de folga são pagos, né? Então, todo mundo recebe dia de folga. Então, a gente não vai... Então, ninguém... com a escala, eles acabaram ganhando mais. Porque o faturamento cresceu, né? E os custos, né? Os custos de rescisão e de faltas, porque o custo da falta, ele não é calculável diretamente. Mas você vende menos, você tem que repor, você tem que chamar freela. Diminuiu isso também, assim, essa questão de faltas com a escala? Para quase zero. Ah, você não tem mais... Também a escala, né? Mas tão enxuta, 4 dias você vai faltar ainda um dia, Não, gente? as pessoas só faltam agora quando elas, de fato, ficam gravemente doentes. Tá. Porque, inclusive, o nível de adoecimento diminuiu, né? Porque prejudica muito também, porque a escala é bem, né, é uma ginástica, né? Então, a pessoa faltar é difícil de subir alguém, mudar, né? A nossa taxa de falta estava 0,06%. Ridículo. E o percentual de rescisão foi para 0,8% de rotatividade. É ridículo também, nada. Agora a pessoa só sai realmente se ela for fazer outra coisa, não para trocar para um outro trabalho parecido, coisa assim, né? Aquela que acontece, né? Exatamente. Ou quando a gente não fica com ela na hora de efetivar. Então, a gente faz uma rescisão hoje em dia no 3º mês, quando a gente não efetiva aquele... Tipo, a pessoa não... Você tentou, treinou, mas não é o perfil. Então, a gente fica muito atento no período de experiência. E aí, a gente não efetiva. E daí, por isso que as rescisões são titicas, porque não dá nada quase. E você trabalha com um perfil de profissional que tem que ter uma cultura, um embasamento, porque o barista é um profissional que tem que ter muito estudo, né? E você quase... Metade da tua equipe é barista, não? Não. Mais da metade. Mais da metade. Lojas, e aí você tem um investimento grande técnico nesses profissionais, né? Como que você faz? É que a gente é uma escola, né? Pra gente é natural. É natural, né? Faz parte do processo treinar. O treinamento é constante, né? A gente faz, inclusive, todo mês a gente tem os treinamentos internos que a gente abre para o público ouvir. Então, todo mês tem um treinamento aberto, que é para a equipe, e a gente, assim, permite que outras pessoas assistam também. Então, a gente está o tempo inteiro treinando, retreinando, porque é isso que qualquer empresa tem que fazer, né? Inclusive. Sim. A gente tem um protocolo de treinamento, tem que passar na prova. Tem várias provas que a pessoa passa nesses 3 meses.
Até porque a gente precisa analisar direitinho se essa pessoa vai ser efetivada ou não. Porque a partir do momento que ela é efetivada, a rescisão dela é muito alta, caso a gente não queira ficar com ela, né? Então tem que cuidar disso também. E como você faz para equilibrar todos esses pratinhos aí, gente? Gestora, barista, É. compradora de café, professora, como que é isso? Eu sei que assim, tipo, parece uma pergunta ridícula, mas assim, como você faz, né, para tentar colocar o foco? E agora você tá com essa frente tão grande, né, de uma questão política mesmo dessa defesa, né? É. Eu não sei como eu faço. Boa resposta, porque eu também não, entendeu? Eu Eu não não consigo, eu não sei. consigo. Eu não sei mesmo, assim. Eu sempre fui muito Mas é o teu CDF. propósito. Eu sou muito disciplinada também, né? Quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu sou muito disciplinada. Então, e é o que tem que fazer. Eu resolvi ser empresária, não tenho sócio, sou eu. E aí tem que fazer as coisas direitinho, porque a galera tem que se sentir bem. Então, é um trabalho constante meu comigo mesma, né? Não tem. Não, e você abriu uma nova loja esse ano, É, né? Você mudou de endereço, tudo, né? é. Então foi muita mudança. Então, é pesado. Eu não vou dizer que não seja, ainda mais porque a minha empresa não. Não é que eu possa contratar muitos executivos de alto nível para, apesar de eu ter uma equipe de coordenação incrível, e inclusive cada vez mais dando autonomia para eles, né? Eu não sou uma Magalu, entendeu? E agora você se tornou uma referência de tipo de inspiração, né? Os profissionais querem trabalhar contigo, né? Então É, você recebeu muitos currículos. todo dia. Nossa senhora, a gente tem muito currículo. Depois da escala para 4x3, meu senhor do céu, a gente não sabe o que fazer com tanto currículo. A gente vai abrir uma empresa de recrutamento daqui a pouco, né? Porque, Olha aí, outro business, ó, outra pelo amor frente. de Deus, não. Enfim, é, é isso. Eu acho que cuidar das pessoas que estão com a gente, né? Principalmente, é, a gente como empresário, a gente tem que cuidar da gente primeiro, assim, como ser humano que se conhece. Então, você tem que fazer terapia, você tem que se olhar. Porque eu não admito um empresário que não faça terapia. Não admito. Eu não vou respeitar. Ah, mas tem que fazer terapia. Para não passar as mazelas, né? Senão você facilmente, se você projeta. Eu falo, fazendo terapia já acontece É, com os meus filhos, com o meu é, trabalho, entendeu? Porque a gente é humano, a gente erra, né? A gente é. perde a mão de vez em Imagina, se quando. você faz isso com a pessoa que você mais ama na vida, imagina com aquele que é hierarquicamente inferior a você e que você tem poder de demitir, admitir, tal. É uma violência psicológica, praticamente, né? Então, você tem que, né? E eu fiz esse trabalho de olhar para isso com muita. Porque eu convivi com empresários na minha vida, na minha família, que eram mais conservadores, digamos assim, né? E que tem essa visão mais escravocrata. E aí, eu só tinha essa visão. E eu fui funcionária nesse universo também. Sim. Então, o único exemplo que eu tinha de liderança era essa. E aí, obviamente, eu reproduzi esse padrão. Uhum. E aí, é por isso que eu detestava ser empresária também. Isso antes da Coffee Lab. Não, na Coffee Na Coffee Lab, Lab. você começou, você chegou a errar na Coffee Lab mesmo, assim, tipo, eu digo assim. Eu me tornei empresária por causa do café, né? Então, eu errei no Coffee Lab, nossa. Errei. É porque agora as pessoas olham agora e falam, nossa, lê exemplo e tal, mas todo mundo teve aí uma experiência, às vezes, né? Aprende com os erros, né? Vai melhorando, lapidando, né? Mas é que bom que eu consegui olhar, né? Sim. Também eu faço terapia desde os 18, né? E olha que foi difícil, assim. Na empresa foi muito difícil eu olhar e dizer, puta que pariu, que merda é essa? Entendeu? Dá vontade Como de eu fui desistir. escrota. É isso mesmo. E aí, olhar pra isso da vergonha, Sim. sabe? Porque a gente fala irritadamente com o funcionário. Não pode falar irritadamente com o funcionário. Ponto. Não pode. Não pode. Se você tá irritadinho, você vai ter que olhar ou pro fato, ou pro fato daquilo que você não fez, ou pro fato de que você não demitiu aquela pessoa que já não funciona mais. Então, a culpa sua é sempre responsabilidade nossa. Sempre. Eu não tô falando que você não sinta raiva. Você sente raiva, você sente um monte de coisas. Às vezes você tem que respirar. Você pode mostrar que você tá chateado, não tem problema. Aliás, você tem que mostrar de vez em quando você tá chateado com alguma coisa que não saiu do jeito, né, que não é ideal, que você já treinou a pessoa, etc. Mas é como você aborda essa pessoa sobre isso é que faz toda a diferença. Uhum. E o quanto você vai se responsabilizar para a tua parte nessa história, né?
E foi um longo trabalho em mim mesma, sabe? Porque eu brinco que eu cometi todos os erros, né? Eu só não bati fisicamente. Meu Deus. Não foi tão grave assim, mas eu conheço Não, gente e mais é uma, grave. uma questão cultural, né? Meu marido trabalhava com multinacionais, ele falou que uma vez, assim, fez política e tal por uma empresa que o cara era coreano, né? E aí, na fábrica, o coreano veio e deu um tapa na cabeça da pessoa que estava dormindo na frente do computador. Falou, cara, você não pode fazer isso. Ah, não, mas lá é normal a gente fazer isso, né? Então, Que assim, é pena, uma né? questão... então, às vezes a pessoa tem uma cultura totalmente errada e não entende que está avançando os limites. Então, É. precisa ter uma reflexão, precisa falar mais sobre isso, né? Precisa falar mais sobre isso. Na época, é isso, assim. Por isso que eu falo para os meus clientes de curso de gestão, eu falo muito sobre isso. Você não vai falar irritadamente nem bravinho com o teu funcionário, você vai se segurar, você vai olhar para você, você vai se apropriar das suas ausências como empresário para fazer com que aquela pessoa não trabalhe direito. Porque na grande maioria das vezes é você que está se ausentando. Como empresa, é você. E tudo bem também, porque a gente não consegue dar conta de tudo. Mas não vai jogar a tua ausência e não vai colocar no do outro, entendeu? Não pode. Você tem que se apropriar. E é difícil. Mas é muito mais legal viver desse jeito, sabe? Mais tranquilo. Gentil, pensando, se apropriando, olhando para o outro, né? Sem subestimar o outro, porque de repente eu vejo os empresários falando: ai, mão de obra, tá muito difícil. Não, mano, tá difícil você, empresário. É isso que tá difícil. A mão de obra, se você não fizer o teu dever de casa, vai ser sempre difícil, né? Sempre. Não, dá trabalho contratar, treinar uma pessoa, você sabe, né? Quanto dá trabalho, né? Você treinar uma pessoa para deixar na linha É, de frente e tudo, né? muito. Então, eu acho que eu vou passar pano para funcionário o resto da minha vida. Assim como vou passar pano para quem atende de mau humorzinho. Vou passar todos os panos da vida. Porque essas pessoas inclusive acabamos de zerar a plaquinha. Zerou? Alguém Agora há agora, pouco. não acredito. Ah, gente, se você não ouviu ainda, a gente já teve assim, na outra entrevista ela contou, ela tem uma placa no Coffee Lab que é estamos há X dias sem ser insultados, né? Insultados, né? Destratados Pelo cliente. E aí hoje eu fui lá, gente, eu fiz uma foto, É. 225 dias. Lá no Madá, mas Ah. no Largo da Batata tava quase 300. E aí, Zerou agora, porque uma cliente mandou uma funcionária minha tomar no cu. como a pessoa sai de casa para tomar um café para ir ofender a outra? Porque ela não demorou para ela queria fazer o pedido tinha uma fila, né? Tinha uma fila. Uhum. Tem que esperar, né? Sua É. vez. Ela ficou irritada por não ter sido atendida no tempo que ela queria. E aí mandou tomar no cu a minha empresa, a minha funcionária. E ela foi até atrás da mulher. E aí? E nada, daí a mulher saiu correndo. Eu tenho vídeo. Ai, meu Deus, que difícil. A gente acabou de zerar, então eu vou passar pano o resto da minha vida para quem atende mal, de mau humorzinho e tal, porque o tanto de gente, de distrato e maltrato que a gente recebe nesse tipo de serviço, no comércio e tal, é tão grande, principalmente porque pelos mesmos motivos que tem gente contra a escala 6x1, o fim da escala 6x1, as pessoas acham que tudo bem ficar irritados e fazer esse tipo de coisa com quem tá atendendo, porque essa pessoa seria inferior, né, socialmente. Ela jamais mandaria o médico tomar no cu, né? Sim. Não vai fazer nunca. Mas a minha funcionária, ela mandou tomar no cu. Porque ela ficou irritadinha. Quer dizer, primeiro que essa pessoa precisa de uma surra de divã, né? Ela precisa levar um divã na cabeça, pra começar. Né? Porque ela não sabe lidar com frustração. Convida ela, né? Vamos sentar no divã da Isabela. Eu acho que você tinha que até fazer um quadro, entendeu? Não, é muito triste. E aí fica abalada, a funcionária chora. Sim, claro. É horrível. Nada justifica. Acabou né? com o dia, né? Então, eu não vou passar pano pra empresário que fica, é mão de obra. Eu não tô falando que é fácil. Eu sou empresária e sei que não é fácil. Mas é o que a gente tem que fazer. A gente tem que se dedicar muito ao nosso funcionário. A gente tem que dar treinamento, tem que monitorar, tem que ficar atento, tem que ficar presente, tem que escutar, tem que olhar com respeito, tem que levar em consideração o que a pessoa está falando,
que é uma coisa que muitos empresários ficam lá dentro, sabe? Uhum. E nem ouvem nada. Então, eu acho que a gente tem muito mais empresários horrorosos do que funcionários horrorosos. Muito mais. Mas E muito qual mais. que é o próximo passo dessa batalha, literalmente, né? Pelo fim da escala, né? 6x1 e a gente fazer a 5x2, né? O próximo passo é o Alcolumbre. É o presidente do Senado botar em pauta para votação, porque vai passar também. Vai passar. E aí eles estão tentando atrasar a votação no Senado, o que é uma grande sacanagem, né? E isso vai dar um impacto direto ainda esse ano, talvez. É, por isso que tem gente tentando atrasar, né? Sim. Porque é por isso que o governo quer apressar e tem gente tentando atrasar. Mas a gente está falando da vida das pessoas e essas PECs são muito antigas, né? Já tem PEC no Senado desde 2006 para redução de jornada. Essa PEC que está em votação, ela foi proposta em 2019. Não é de agora. Antes da pandemia ainda. Então, E a Erika Hilton, assim, ela se tornou uma celebridade em relação a isso, né? É. Quando eu vi você, fotinho em Brasília com a Erika Hilton. quase morri de alegria. Ela é extraordinária. Eu sou muito fã dela, sempre fui muito fã dessa mulher, né? E no dia que eu soube que eu ia fazer uma reunião com ela e explicar por que empresarialmente é vantajoso Uhum. mudar o fim da escala 6x1, aí eu quase... Não, eu tava tão tensa que no vídeo e nas fotos eu pareço com o meu masseter aqui, assim, Fato. dilatado, de tão tensa que eu tava. Ah, não apareceu. Não Porque apareceu. eu sou muito fã dela, eu acho ela extraordinária. Mesmo, em muitos aspectos, eu acho ela extraordinária. Uma grande parlamentar. Uma das melhores que a gente tem, né? É bom que ela apareça agora para inspirar, né? Para mostrar É. uma referência diferente, né? Diferente em todos os aspectos, justamente por isso, né? É. Não, e é uma mulher trans que, a despeito de qualquer adversidade, e ela teve todas, né? Ela é uma mulher trans preta. Sim. Nada pode ser mais difícil nessa sociedade. Nada. Então, e ela é uma das parlamentares mais... Ativista, vamos dizer assim, né? Não e mais Também. sérias, mais admiráveis, mais corretas, mais trabalhadoras, mais tudo. Então, é isso. Eu acho que ter a oportunidade de ter exposto para ela... E ela falou que ela não tinha tido esse ponto de vista até então, né? Porque é isso, ninguém tinha trazido o ponto de vista e os números que a gente Uhum. traz, né? Da empresa que é a favor e que mostra com números e resultados, não só meus, obviamente. Uhum. Por que financeiramente também é bom? Porque para o trabalhador ninguém tem a coragem de dizer que não seja, né? Nem os mais horrorosos. Ninguém vai dizer assim, não vai ser bom para o trabalhador. Tem alguns que têm a coragem de dizer isso, assim, ai meu Deus. Mas aí são dois, né? E aí, entrando um pouquinho para minha seara aqui, Uhum. de assessoria de imprensa, mídia, né? Quanto você acha que a imprensa pode ajudar, né, nessa causa? Não, a imprensa pode ajudar demais ou atrapalhar demais, que é o que a gente tem visto, infelizmente. Em relação a essa pauta, tem atrapalhado muito. Você acha que tem trabalhado? Porque Os tem editoriais trazido... são todos contrários. Os editoriais, mas e as matérias aí? Você sai Aham. também. Você acha que Porque o viés, assim, tudo bem, teve matérias que falaram da gente, mas tem sempre um vírgula a mais, né? Então não traz... Porque quando você vai falar contra, não tem o vírgula a mais nas matérias. Mas quando você fala a favor, tem um vírgula a mais. Resumindo, é isso, né? Tudo bem, tem os veículos que são de esquerda, óbvio. Esses estão, né? Agora vamos falar da mídia maior, dos grandes veículos que atualmente eles se dizem neutros, né? Se bem que agora, em relação a essa pauta, ninguém está nem falando que é neutro, né? Os editoriais estão contrários. Contrários. Folha de São Paulo. Que a gente não esperava, né? Que Mas aí é que tá, né? Quando entra quando o seu próprio está na reta, aí tudo, né? Você perde qualquer perspectiva. Porque assim, eu falo porque justamente aqui, né? Ó, o podcast aqui pode ter um posicionamento, né? O Pode Ser Pauta é justamente para trazer isso. E não existe, né, uma defesa do jornalista mesmo, quem trabalha em redação, eu estava te comentando, plantão e tal. Então, existe um processo muito difícil para quem trabalha nas mídias, né? Porque
Então, os jornais, as televisões, elas vão ter que dar conta das próprias escalas. Sim, E aí é isso, assim, é desafio para todo mundo, né? no final das contas, quando é para você levantar sua bunda da cadeira, trabalhar de fato, gerir tua empresa de um pouquinho mais rigorosamente para poder se adequar e eventualmente ter que fazer uma contratação ou outra, sem fazer a conta de que esta escala vai fazer você economizar mais dinheiro em vários lugares do seu DRE que gastam muito atualmente, ninguém quer fazer. Uhum, Só quer criticar porque dá trabalho, vai dar trabalho, principalmente para aqueles que estão achando que vai ser ruim, sim. porque já são gestores horrorosos. Vai ter que reaprender, né? Mas assim, a gente vê toda hora uma notícia, né? Tiveram vários passaralhos e tal, né? De jornalista. Agora vai ter que talvez eles repensarem um pouquinho também isso, né? Enfim, mas foram muitas surpresas, né? Assim, ao ler esses editoriais. Assim como a Brasel, por exemplo, a FEComércio, que são entidades que deveriam estar, ao invés de falando mal e tentando demover o Congresso de, né, de passar essa PEC, eles deveriam estar se informando e se preparando para apoiar as empresas que estão sob seu guarda-chuva. Mas o papelão é enorme, né? A Brasel tá lá falando contra, a FEComércio falando contra, usando os mesmos argumentos que são absolutamente facilmente derrubáveis, quando eles deviam estar se preparando para ajudar os membros de suas. Quem ainda tem dúvidas sobre como isso vai funcionar, como vai funcionar e tal, qual é a tua sugestão de caminho para conseguir olhar para isso de uma forma mais analítica, né? Porque a gente vê, né, as notícias, como se disse, de repente está vendo só um viés, só um lado, né? Então, como olhar para o seu negócio, para de repente pensar, não, isso também pode funcionar para mim, eu não vou sair tão no prejuízo quando eu estou imaginando, isso pode ser uma alternativa. Se é o futuro do trabalho, né? Uma coisa que as pessoas têm que olhar. É, depende do ponto de vista que você quer, né? Se for para só entender a PEC, aí tem vários veículos do Eu digo governo assim, que. para, de repente, mudar um pouco a sua visão, né? Em defesa de um lado ou outro, mas ou estar aberto a entender ela e defender, né? Se quiser, tem o meu Instagram. Boa, Eu boa, falo né? bastante sobre isso, inclusive, né, com vários argumentos. Tem um vídeo no meu YouTube bem longo, Explicando. recente, sobre isso. Uhum. Eh, a gente tem um grupo gratuito de discussão da escala que volta e meia a gente faz Ah, encontros. eu participei até de um que você mandou É, o link, né? Que você faz isso. A gente vai reuniões. fazer um logo de novo Porque e você tem os teus mentorados, empresas interessados também, né? Entender como fazer essa mudança. Mas tem muitas empresas interessadas em fazer essa mudança, né? a gente tem mais de 600 inscritos. Boa. É muita gente já tentando se adequar, né? Uhum. E Sem assim, exigência da lei, vamos dizer assim, antes disso, né? sim, Aliás, tem muitos que já pensaram nisso 10 anos atrás. Uhum. Eu, 20 anos atrás, Uhum. né? E funcionam todos os dias. É, enfim, eu acho que algumas pessoas do meio gastronômico, que é com quem eu mais convivo, né? Essa parte de hospitalidade e tal. A gente já tem hotéis na 5x2 que funcionam 24 horas, obviamente. A gente já tem uma rede de restaurantes muito importante de São Paulo, o Haskell. Já está fazendo transição em várias lojas, já fez em várias. Em algumas, eles nem precisaram contratar outras pessoas, em algumas. E ela, assim, a diretora de RH, num painel que a gente participou, falou que a parte de, né, a rotatividade já caiu muitíssimo, assim. Ninguém está mais aguentando. Os relatos que eu recebo muito relato, né, no Uhum. Instagram de pessoas na Uhum. escala, assim, são horrorosos. Imagino, É imagino. muito triste. Você virou, por isso que eu falei que você tem a Audivan da Isabela, entendeu? Porque você já virou agora É. uma sessão de terapia ali. Não, e acho que agora, eu estava agora pensando, eu fiz um levantamento usando, obviamente, uma consultoria financeira que tem 30 anos de experiência no mercado, principalmente de comércio, varejo, loja de shopping, restaurantes e tal, que são exatamente os setores mais difíceis, né? A gente coletou números, assim, de histórico, né? E são brutais os números de rotatividade, o custo de rotatividade, o absenteísmo, passivo trabalhista, o custo disso é muito alto. Então, a mudança da escala vai definitivamente fazer as empresas
economizarem muitíssimo nisso. Aquelas que se engajarem, né? Talvez falte olhar um pouco para isso também, né? Não, ninguém tá olhando. Tanto que no dia que eu fui lá na audiência lá da Câmara, no dia que eu falei na mesma audiência das entidades lá patronais que estavam contra o fim, e eu fui a única a falar a favor, eu perguntei, falei, cadê os números? Eu senti falta de alguns números aqui que eu sei que vocês têm. Cadê esses números, né? Esses vocês não trouxeram? Porque, na verdade, não é sobre dinheiro. Se fosse só sobre dinheiro, teriam já feito boas contas, ou teriam feito todas as contas, né? Mas é sobre a manutenção de um modus operandi de exploração e de escravização mental, né? De vida, assim. Que é muito difícil, que é comportamental, né? Que é muito difícil de mudar, né? Cultural, tudo. E quanto mais você mantém as pessoas escravizadas, né? Nesse sem fim de falta de reflexão, menos elas questionam, né? O que você faz como patrão, ou como governante, ou como legislativo. Então, a maior parte do país já está na escala 5x2, ponto. Então, assim, percentualmente falando, né? Mas tem ainda muitos milhões de trabalhadores na escala 6x1. E esses precisam descansar. E esses descansados talvez façam reflexões melhores. Vamos aguardar por isso, hein? E esperar muito. Esperamos. Isa, eu adorei bater um papo contigo. Obrigada por ter vindo aqui no Pode Ser Pauta para falar sobre esse assunto que, né, tá tão em alta. A gente tá conversando e sobre café, que eu sou apaixonada. Parabéns aí pela tua trajetória. Obrigada. Por fazer todo esse trabalho em defesa, né, em defesa dos produtores de café, em defesa dos profissionais. A gente precisa de mais empresários, de mais pessoas que tenham esse posicionamento claro, como você, para inspirar outras pessoas para ver que dá para fazer a diferença mesmo. Sim, obrigada pelo convite. Obrigada. Muito. E tem um quadro aqui, Isa, que eu vou ter que te falar, que é um episódio bônus que a gente tem, que ao invés de eu fazer pergunta para você, você faz uma pergunta. E aí posso até deixar bem aberto para você que pergunta que você gostaria de fazer para um assessor de imprensa. No caso seria para mim, mas pode ser para qualquer assessor de imprensa. O que você gostaria de perguntar, às vezes, né, sobre isso? Qual lado do balcão você prefere? Isabela, muito obrigada por vir aqui ao Pode Ser Pauta. E a minha resposta para a pergunta da Isabela, você confere no episódio bônus na sexta-feira, no quadro Pergunte para uma Assessora de Imprensa. Eu espero você na sexta-feira. Até lá!